Os jogadores do Internacional realizaram mais uma atividade no CT Parque Gigante na preparação para o Clássico Grenal deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time está praticamente definido, com o Roger tendo quase todos os jogadores à sua disposição. A gente fala sobre a mobilização da torcida, porque os ingressos para o confronto estão esgotados e a previsão é de algo muito próximo ao recorde de público do novo Beira-Rio para a partida deste final de semana. Falaremos também a respeito da postura de Roger, que concederá uma entrevista coletiva pré-Grenal nesta quarta-feira no CT Parque Gigante. Outros assuntos também são tratados, como a lista do jornal The Guardian da Inglaterra, que traz os jogadores mais valiosos sub-23 do mundo. Lista esta que tem Gabriel Carvalho como um dos integrantes. O jogador é comparado a Kevin De Bruyne e Fernando, nesta matéria, volante do Internacional, relata um elogio que ele ouviu de Eduardo Cudê para com o garoto. A venda de Johnny no mercado europeu poderá trazer milhões de reais ao Internacional. E o desfecho da data FIFA, que teve dois jogadores colorados se enfrentando, Equador contra Uruguai e Valência contra Rocher. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 15 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante. Mais uma atividade comandada pelo técnico Roger Machado, que cada vez mais está definindo o time que enfrenta o Grêmio neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Com todos os jogadores estando à disposição, o time está praticamente definido. Rocher no gol, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei. O meio-campo tendo Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley com Rafael Borré na frente. Esse é o time do Inter para o Clássico Grenal do próximo sábado, sem grandes novidades que devem ser postas pelo técnico Roger Machado, tá? O treinamento desta quarta-feira ele vai ser com o início aberto. A gente vai poder, por exemplo, conferir de fato se o Borré está à disposição, se o Rogel está à disposição, se o Fernando está à disposição. E depois, Roger Machado, técnico colorado, concederá uma entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. É uma entrevista coletiva pré-Grenal, daquele que é um grande personagem desse clássico Grenal. Por estar comandando o Inter em seu primeiro clássico, por já ter uma história do lado do Grêmio. O Roger, sem dúvida, é um dos grandes personagens deste clássico e ele vai conceder uma entrevista coletiva pré-Grenal nesta quarta-feira no CT Parque Gigante, tá? O clima para o jogo, ele está montado. O ambiente da torcida colorada, ele está montado. Todos os ingressos foram comercializados nessa terça-feira. A venda já havia sido aberta no domingo para os sócios realizarem os check-ins. Hoje, na terça, foram abertos para aqueles torcedores que não são sócios. E a venda durou 30 minutos, porque rapidamente todos os ingressos eles foram esgotados. A perspectiva, a expectativa é de mais de 48 mil torcedores no estádio Beira-Rio. O recorde do novo Beira-Rio é de um jogo da Libertadores, do ano passado, Inter e River. 50.479 torcedores no estádio Beira-Rio. Como esse jogo ele é de Campeonato Brasileiro, tem uma limitação maior, ou seja, um número menor de torcedores do adversário, por questão de segurança, de Grenal também, esse espaço ele diminui, não vai bater o recorde nesse Grenal, mas vai estar cheiaço, vai estar lotado o estádio Beira-Rio, sábado, 4 horas da tarde, um horário perfeito para o torcedor colorado acompanhar este clássico Grenal, tá? Avançando na pauta, saiu nesta terça-feira uma lista produzida e publicada pelo jornal The Guardian, da Inglaterra. E a matéria traz os 60 jogadores mais promissores do futebol mundial. Os 60 jogadores jovens mais promissores do planeta. E na lista, 3 brasileiros, dos quais um é Gabriel Carvalho, de 17 anos de idade. Ele é colocado como um dos 60 jogadores mais promissores do mundo. O que já desperta, obviamente, o olho, desperta a atenção de clubes da Europa, da mídia inglesa. O Gabriel Carvalho ele já começa a atingir esse patamar.
o que obviamente faz com que o valor dele aumente, que o interesse em cima dele ele aumente ainda mais. E nessa matéria, o jornalista Thiago Rabelo, que fez este relato da parte do Brasil para o jornal The Guardian, ouviu um relato do Fernando, volante do Internacional, e que é um relato muito interessante a respeito do Gabriel Carvalho, tá? Disse Fernando: eu vi um nível de profissionalismo nele que havia visto somente em grandes jogadores com quem eu joguei na Europa. Ele me lembra muito Kevin De Bruyne, em termos de habilidade para entender o jogo, de utilizar ambos os pés e pela forma como ele participa dos gols. Quando cheguei ao Inter, Eduardo Cudê me disse que ele era puro talento, e ele estava certo. O relato de Fernando, interessantíssimo, sobre Gabriel Carvalho, e que traz também um relato de Eduardo Cudê. Um relato de Eduardo Cudê dizendo que o moleque é puro talento, desde sempre. O Cudê também se rendia ao talento de Gabriel Carvalho, que hoje a gente vê titular do Internacional, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Johnny e a venda que pode acontecer na Europa dele que joga no Betis, junto ao Milan ou junto ao Tottenham, tá? Grandes clubes do futebol europeu. E esta venda ela pode trazer uma boa grana para o Internacional, porque o Inter detém 20% dos direitos econômicos deste jogador. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira, é só clicar ali para assistir, saber um pouco mais sobre essa complexa operação e sobre a grana que o Inter pode levar em função da venda de um jogador que nem está mais aqui em Porto Alegre. Por último, vamos atualizar a data FIFA, porque 2 jogadores do Inter se enfrentaram nesta terça-feira pela data FIFA. Uruguai e Equador jogaram no Estádio Centenário, Rocher de um lado, Ener Valencia de um outro, e o placar 0-0. Não dá pra dizer que foi vantagem do Rocher, porque o Uruguai empatou. Empate em casa é ruim pro Uruguai, tá? Mas o Ener Valencia teve 3 chutes a gol, nenhum com grande perigo. O mais perigoso deles, a bola desvia na zaga e quase encobre o Rocher, mas vai pra fora. Não foi um grande jogo do Ener Valencia. O Rocher conseguiu o seu clean sheet e os dois agora voltam, provavelmente juntos, inclusive, estão aqui no Uruguai, para o Internacional. Deve se reapresentar, se não nesta quarta, na quinta-feira, no CT Parque Gigante, tá? Os dois se enfrentaram, Valência não fez gol nessa data FIFA, que é uma preocupação, já que o jogador está precisando retomar a sua moral. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds do Campeonato Brasileiro desta quarta-feira. A gente vai ter Fortaleza e Galo. Odd do Fortaleza 1.75, empate 3.4, Galo 5.3. Vasco da Gama e São Paulo. Odd do São Paulo 1.68, empate 3.6. Vasco da Gama tá pagando 5.33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!